Olá galerinha, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula da turma do oitavo ano da Escola Família Agrícola Santo Ângelo, nível fundamental, certo? Pessoal, na aula passada nós vimos aí conceitozinho de ângulos, né? Vimos aí uns conceitos, uns subconceitos do conteúdo de ângulos e aqui na sequência vamos ver triângulos, certo? Eu já postei a atividade para vocês e agora eu vou estar disponibilizando a videoaula. Só abrir bem aqui um aplicativozinho aqui para a gente fazer as marcações. Deixa eu ver aqui as marcações para vocês. Abrir aqui. Vamos lá. Então, galera, ó, triângulos. Então, pessoal, o que é triângulos? Observe, essa partezinha aqui da geometria, inclusive até eu recebi algumas mensagens de uns alunos, dizendo que já tinha visto o Marivaldo, né? Então, se você já viu, então fica melhor ainda, né? Melhor ainda que aí vai facilitar mais ainda a vida de vocês, né? Então, isso aqui se localiza na página 70, certo? Aí diz assim, que é o capítulo 2 da partezinha que fala da geometria lá. Elementos de um triângulo. Então, observe aqui, ó. Vamos ver quais são os elementos de um triângulo, né? Então, os elementos de um triângulo são esses caras bem aqui, ó. Os elementos de um triângulo são esses caras aqui. Então, um triângulo, ele possui vértices. O que são os vértices? Ó, são os pontos A, B e C. O ponto A, ponto B e o ponto C, né? Mas assim, trocando em miúdos, o que é o vértice? Pessoal, o vértice é o encontro de duas semirretas. Então, observa, o encontro dessa com essa é o ponto A, dessa com essa é o ponto C e dessa com essa aqui é o ponto B, certo? Então, quando vocês têm um encontro de duas semirretas, ele é chamado de vértice. Ou seja, trocando em miúdos, é o canto do triângulo. O canto, certo? Então vamos lá. E os lados? Os lados é simples, né? AB, então aqui ó, AB, que é o lado AB. O lado AC, vocês podem ver aqui AC, e o lado BC, certo? Temos também os ângulos internos, está dizendo, ó, o próprio não está dizendo ângulos internos. Então, internos quer dizer que fica dentro, né? Quais são os ângulos internos? São esses caras aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Todos maiúsculos, né? Claro. Então, esses são os ângulos internos. É bem simples, internos quer dizer dentro, né? Então, os que estão dentro aqui são ângulos internos. E já vou adiantando para vocês uma propriedade. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Eu vou adiantando essa partezinha para você. Então, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, tudo bem? E também temos aqui os ângulos externos. Pessoal, o que são os ângulos externos? O próprio nome está dizendo, externo quer dizer fora, certo? Então, quando o ângulo externo ele é formado por uma semi-reta aqui, né, do lado do triângulo, e o prolongamento da outra, ó, prolongou, então a junção aqui, ó, deu um ângulo externo. Observe que cada cantinho ele prolonga, ó, prolongou aqui. Então esse prolongamento dessa linha transversal, ela forma um ângulo externo, certo? Vamos lá, passando. Aí aqui temos a classificação de triângulos, né? Aqui vocês, com certeza, você já deve ter conhecimento em relação a isso, né? Temos aqui um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Quando os três lados têm medidas iguais. Então, se os três lados forem iguais, então você está trabalhando com um ângulo, aliás, com um triângulo equilátero. O isósceles é quando dois lados têm medidas iguais, ele é chamado de isósceles. E quando os três lados têm medidas diferentes, é chamado de escaleno, tudo bem? A maioria das vezes, vocês vão ver com mais frequência esses dois aqui. O escaleno é mais difícil você ver ele, mas acontece. Então, se você se deparar com um triângulo que tem três lados diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Vamos lá, continuando, vamos lá. Aqui é mais leiturinha mesmo, vamos lá. Em relação às medidas dos ângulos, um triângulo é classificado como ocutângulo, quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores do que 90. Todos vocês sabem que o ângulo agudo são aqueles ângulos que são menores do que 90.
Então, quando os três ângulos internos são agudos, é quando a soma dos mesmos são menores que 90. Retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, a medida é igual a 90, então se for exatamente 90, você está trabalhando com retângulo. Então, é porque possui um ângulo reto naquele determinado triângulo que você está que está em questão, né? E o obtusângulo é quando um dos ângulos internos é obtuso, a medida é maior que 90 e menor que 180, ou seja, que fica no meio, que fica entre 90 e 180, certo? Então, se você tem um triângulo que tem essa medida que está entre 90 e 180, então ele é um obtusângulo, certo? Vamos lá na sequência. Aqui é só um esquemazinho aqui que vocês podem até estar observando, fazendo aí em casa. Eu não vou entrar aqui no mérito porque é muito complicado para a gente fazer isso à distância, que era bom se fosse presencialmente, a gente pegaria as folhas, pegava uma tesoura, mas isso aqui fica tarefa para vocês fazerem aí em casa, é observar direitinho o esquema e fazer, beleza? Vamos lá. Vamos lá, uma partezinha aqui. Essa partezinha aqui eu já falei lá, né? Que no caso tem um vértice, tem uns ângulos internos. Tem a partezinha que eu quero falar aqui para vocês, vamos lá. Uma propriedade muito importante que eu vou estar aqui falando para vocês. Nessa parte logo bem que é melhor. Ó, os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Tá certo? Então, ó, o prolongamento de um lado consecutivo quer dizer isso aqui, ó. Prolongou, prolongou e prolongou. Certo? Aí a junção desse prolongamento com o lado do triângulo é o ângulo externo, tudo bem? Aí eu vou já dizer uma propriedade aqui para vocês. Propriedadezinha para vocês, ó. A soma dos ângulos externos, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, observe. Se você observar esse ângulo C, ele é adjacente a esse ângulo X, né? O ângulo X é adjacente ao ângulo C. Professor, eu não lembro mais. O que é um ângulo adjacente? Pessoal, o ângulo adjacente é aquele ângulo em que possui um lado em comum, certo? Então, se você observar o ângulo C e o ângulo X, tem um lado em comum que divide os dois, não tem não, ó? Que é essa linha aqui, ó. Que é esse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, o ângulo C é adjacente ao ângulo X. O ângulo B, o ângulo B é adjacente ao ângulo Y e o ângulo A é adjacente ao ângulo Z. Por que são adjacentes? Porque tem um lado em comum, ó. Tá aqui um lado aqui separando dois, tá aqui um lado separando dois e tá aqui um lado separando dois. Isso aqui eu já falei na aula passada, tudo bem? Aí, eu quero que vocês não esqueçam do que eu vou falar agora. Dessa propriedade é muito importante. Como é que eu vou saber a medida desse ângulo X aqui? Como é que eu vou saber a medida desse ângulo externo? Observe que ele é um ângulo externo, ele está fora, certo? Ele é formado pelo um lado do triângulo e pelo prolongamento consecutivo de um lado qualquer, tá vendo? Ó, prolongou, então ele saiu. Então, digamos que você terá que fazer uma atividade e você vai ter que encontrar o lado desse ângulo externo aqui. Ó. Você tem que encontrar o lado desse ângulo externo, que é o X. Professor, qual é a propriedadezinha que tem aí do ângulo externo? Observe, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. O que eu estou querendo dizer? Então, a gente diz assim, o X, então aqui o xzinho aqui, né? Vai ser igual a quem? A soma dos ângulos internos não adjacentes. Esse C é adjacente? Sim, então C não vai ser o C. Então, se é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, então vai ser igual a quem? Ao ângulo A mais o ângulo B, né? Aí, como vocês podem perceber, os ângulos aqui sempre tem que ter um circunflexozinho, entendeu? Porque se você não colocar, aí não vai indicar como sendo o ângulo, tudo bem? Aí, no caso, o que vocês irão fazer aqui? Eu quero que vocês memorizem essa propriedade, é muito importante. A soma dos ângulos, o ângulo interno é igual à soma dos ângulos, ou melhor, vamos refazer aqui. Um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, se eu perguntar a vocês,
O Y aqui, ó, é um ângulo externo. Como é que eu faço para calcular esse ângulo externo? Então, o Y vai ser igual ao A mais o C, porque tem que ser a soma dos não adjacentes. Por que o B não entra? Porque o B já é adjacente. Observe que tem um lado dividindo os dois, um lado que não está servindo, entendeu? Então, se eu perguntar aqui como é que eu faço para calcular o ângulo externo Z? O ângulo externo Z vai ser igual a quem? Ao B mais o C. Então, a soma de dois ângulos internos, observe, está dentro, não adjacentes. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês peguem aí na cabecinha de vocês, tudo bem? Aí aqui é só o exemplo que eu acabei de falar. Tudo bem? Que se você observar aqui, você vai perceber, ó, o X, observa aqui bem que o X, olha aqui, ó, que eu acabei de dizer. Aqui tem o X é quem? É igual a soma é A mais B, então A mais B. Então é a soma dos ângulos internos não adjacentes, tudo bem? Ó, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Muito importante isso aqui. Não esqueça, por favor. Tudo bem? E assim finaliza nossa aula. Então, aguardo vocês agora 1h30 para 2 horas. É isso aí, até mais. Bom estudo aí.